Um advogado para o juízo final. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, no capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Um advogado. Está a diferença entre o homem que recebe Jesus, constitui Jesus como advogado nesta vida, e aquele que não constitui Jesus como seu advogado nessa vida. Como nós comentamos aí sobre o juízo final, onde todos irão comparecer diante do trono branco de Deus e ali serem julgados, no capítulo de número 20 e o versículo 11, quando diz: E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados. Então aqui é o juízo final, o dia do julgamento final. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, vai se assentar um tribunal no juízo final. Como aqui no Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 10, a parte B, diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Então o acusador, ou seja, o promotor das acusações. Então no juízo final, as coisas da terra são símbolos das espirituais, as materiais são símbolos das espirituais. E aqui na terra, quando vai se julgar um réu, monta-se um tribunal, assenta-se o juiz e assenta-se um advogado de defesa. Do outro lado se assenta o promotor das acusações, o acusador, e perante o juiz está ali o réu. No juízo final é a mesma forma. Deus se assentará no seu trono branco de justiça para julgar a todos, pequenos e grandes. E Jesus Cristo, o grande advogado, o único advogado, assentado ao lado do seu Pai. E o promotor das acusações, o diabo, também assentado para acusar os réus. E ali é chamado o nome de cada um perante a presença de Deus. E aí comparece aquele que não é cristão, que não recebeu Jesus, ou não constituiu Jesus nessa vida como seu advogado, e partiu para o juízo final sem um advogado. Lembrando que quando o réu vai perante o juiz sem um advogado, naturalmente o juiz manda algemar novamente e levar para as cadeias, porque o réu tem que comparecer perante um juiz com advogado, se é que quer fazer a sua defesa. Então, perante o juízo final, é um só advogado, é só Jesus Cristo. Lá não tem Maria, lá não tem Pedro, não tem João, não tem Aparecida do Norte, não tem Sebastião. Ninguém advogou nossas causas, somente Jesus é o nosso advogado, como João disse aqui: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Então assenta-se o juízo. Aí o homem que não constituiu Jesus aqui nessa vida como seu advogado, aí assenta diante do trono e é chamado o seu nome, e ele assenta diante do juiz, e aí o juiz passa a palavra ao promotor, que é o diabo, e o diabo vai fazer todas as acusações, que ele matou, que ele roubou, que ele mentiu, que ele adulterou, que ele defraudou o seu irmão, que ele desejou a mulher do seu irmão, ou tomou a mulher do seu irmão, e assim sucessivamente. O acusador, o promotor estará acusando. E logo a palavra do promotor, das acusações, aí o juiz, que é Deus,
vai perguntar, e o réu tem advogado para falar por ele? E o réu não tem um advogado. Aí não tem um advogado. E o juiz manda algemar e levar para as cadeias eternas. Mas quando se assentar um que constituiu Jesus nessa vida como seu advogado, então também vai comparecer, porque João diz que viu todos, pequenos e grandes, todos estavam lá. E aí assenta aquele que constituiu Jesus como advogado. E aí de repente o juiz passa a palavra ao promotor das acusações, que é o diabo. E o diabo vai acusar aquele cristão, aquele que constituiu Jesus como seu advogado, e ele vai acusar, dizendo que ele matou, ele roubou, ele mentiu, e enfim ele vai contar toda a desgraça que o pecador fez aqui na terra. E terminando a palavra do promotor, então o juiz vai perguntar para o réu tem advogado? E o réu agora sim vai confirmar, o meu advogado é Jesus Cristo, eu constituí ele na terra lá como meu advogado para esse grande dia, o dia do juízo final. E aí Jesus Cristo vai se levantar e mostrar ao seu Pai os cravos nas mãos, a lança de um lado, a sua fronte sangrada da coroa de espinho, e os cravos, dizer, ó Pai, eu morri por ele, para advogar a causa dele, para justificar ele perante esse trono branco. E aí sim, um advogado já com a causa ganha, e ali sairemos livre das cadeias eternas para a vida eterna ao lado de Jesus, e ele vai dizer assim, vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém. Então que esta palavra possa assim ser achaguarida no teu coração, e você entender que tem que constituir Jesus nessa vida como advogado. É hoje, não é amanhã. E nem é no dia do juízo final que você vai dizer, hoje eu quero o meu advogado, eu quero Jesus também como advogado. Não, o réu está preso e ele precisa, antes de ir perante o juiz, já constituir um advogado. Então assim é nós os homens. Antes de chegarmos no juízo final perante Deus, precisamos ter um advogado. E esse único advogado é Jesus Cristo, e você precisa constituir ele. Senão, perante o grande trono branco, o grande juiz que é Deus, você não vai ter um advogado para te defender. E com certeza o juiz mandará te algemar e te lançar nas cadeias eternas, no lago de fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Acorda para essa realidade, que o Espírito Santo, o grande revelador, te revele e te ensina a palavra de Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém.